Apita o árbitro, começa mais um Eurovlog e hoje vamos fazer um Eurovlog falando do final de semana, né? Tivemos jogos sábado e domingo movimentados. Estamos aqui finalzinho de domingo para falar desse final de semana agitado de Eurocopa, né? Primeiramente, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário aí para dar aquela forcinha pra gente, beleza? Vamos começar então. No sábado tivemos Hungria e Suíça fechando o grupo A, né? A Suíça ganhou da Hungria, foi realmente um jogo inesperado para mim. Eu esperava uma Hungria um pouco mais forte, uma Hungria dando mais trabalho para a seleção suíça. O primeiro tempo foi um verdadeiro amasso da seleção suíça. Foi assim, ficou feio para a seleção da Hungria. Foi 2-0 no primeiro tempo. A seleção suíça realmente estava mais organizada, o meio de campo estava tomando conta do jogo, realmente, na parte do meio de campo. Foi mais feio ainda porque foi uma massa na parte do meio de campo. Tanto que um dos melhores jogadores foi o Xhaka, que fez muito bem esse papel, fez esse papel muito bem com o Bayer Leverkusen e trouxe para a seleção suíça. O Akanji também fazendo muito essa questão de armar um pouco as jogadas, né? Foi um muito bom jogo do zagueiro suíço, que vem sendo um destaque pelo Manchester City, também que foi muito bem nesse jogo, nessa estreia da Suíça. Um 3-1, Hungria volta para o segundo tempo bem melhor, fez algumas mexidas, trouxe alguns jogadores que não tinham começado, mas fez um segundo tempo assim, se tivesse feito 30% disso no primeiro tempo, talvez poderia ter saído com empate. Acabou tendo que se abrir e fez o gol, né? Acabou tendo que se abrir para tentar fazer o empate. Tomou no finalzinho o 3-1. Um destaque da seleção suíça, para mim, que foi o melhor jogador, foi o Ebsque. Ebsque, que é o ala do Bolonha. Thiago Motta fez um baita trabalho com ele esse ano e ele jogou muito. Fez um gol e uma assistência nesse jogo da Suíça. Muito bom jogador, era um ala, mas que estava partindo muito pelo meio. E foi aonde ele encontrou o seu gol e encontrou assistência para o primeiro gol da Suíça. Muito bom jogador, pode ser um destaque dessa seleção suíça aí nessa reta final, que agora está em segundo, dividindo o mesmo número de pontos com a seleção da Alemanha. Aí no grupo B tivemos os jogos Espanha e Croácia e Itália e Albânia. Espanha meteu um sonoro 3-0 na Croácia no primeiro tempo. Foi algo que eu fiquei bem de cara com isso. E eu não vi o primeiro tempo, acabei não vendo o primeiro tempo por questões pessoais. E vi só o segundo tempo e não reflete isso. O jogo não reflete, o resultado do jogo não reflete o que foi o jogo. Realmente, a Espanha tem um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo da Croácia era para ela ter feito pelo menos um golzinho. Eu fiquei de cara com isso, que a Croácia não conseguiu nem fazer um gol. O Unai Simon salvou a seleção espanhola, fez uma grande partida. A defesa da Espanha por um todo fez uma partida interessante. Carvajal, até o Cucurella, que é bastante criticado, fez uma boa partida. A seleção da Croácia teve esse aspecto de atacar mais no segundo tempo. Eu acho que um problema dela, provavelmente foi um problema no primeiro tempo, que eu reparei isso no segundo, foi o Brozovic ser um pouco anulado. O Brozovic jogou mal não é que ele jogou mal, mas ele foi bem marcado esse jogo, então teve problemas para a seleção da Croácia criar e gerar mais chances de perigo. Partida interessante do Fabian Ruiz, fez um gol, uma assistência, partida interessantíssima dele, trouxe uma boa dupla na marcação com o Rodri. Achei até que, falando do meio de campo da Espanha no geral, seria outro formato. Eu achei que seria Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo. O Dani Olmo um pouco mais adiantado, mas quem fez essa função foi o Pedri. O Dani Olmo até entrou no segundo tempo, mas foi um meio campo interessante. Conseguiram anular bem esse meio campo da Croácia, que é um baita de um problema e talvez a principal arma do time. Duelo interessante, Gvardiol e Yamal. O Guardiola está bem feliz, né, com suas modificações. Akanji fazendo uma bela partida como um zagueiro mais líbero, Gvardiol fazendo uma bela partida com a seleção da Croácia como um lateral. É claro que o Yamal saiu melhor, mas o Gvardiol fez uma partida interessante. O Ake também, que vamos falar daqui a pouco, fez uma partida interessantíssima com a seleção holandesa. Então o Guardiola influenciando as seleções europeias.
Stanisic e Nico Williams também foi outro duelo interessante. E no mais, Espanha e Croácia foi isso. O resultado não reflete o que foi o jogo. A Croácia fez um jogo, no segundo tempo pelo menos, honesto. Poderia ter saído melhor, poderia ter sido um resultado melhor. Falando de resultado, Itália e Albânia. A Albânia já deu um susto na Itália logo no começo, com um gol, uma falha do Di Marco, que entregou a bola nos pés do atacante albanês. E foi isso. Mas a Itália conseguiu segurar o emocional e conseguir fazer uma virada. Esperava até mais gols, né? A seleção da Albânia eu esperava, por exemplo, um mínimo organizado pelo início, né? Foi muito cedo o gol mais rápido da história da Eurocopa, vale se dizer. Pelas eliminatórias pela Eurocopa e tudo por que fez, esperava a Albânia do Silvinho um pouco mais organizada. Achei muito desorganizado. Pode ser também pelo estilo de jogo da Itália, com os alas fazendo muito bem esse jogo. Gostei do Di Marco, por mais que ele fez essa cagada, fez uma boa partida, bem apontado de um lado nas laterais e do outro o Chiesa, os dois fazendo duas grandes partidas, os dois. O Di Lorenzo voltando um pouco para fazer realmente a saída 3-2-4-1 da Itália, um jogo muito bom da Itália, criou bastante chances, igual eu falei, era para ter saído mais. Boa partida do Barella e do Calafiori, que é o zagueiro da seleção italiana, que por mais que seja um zagueiro, ainda é um jogador que pisa bastante na área ofensiva da seleção da Itália. Achei isso bem interessante, não tinha visto jogar pela seleção da Itália ainda, funciona até como um motor junto com o Barella. Pellegrini também, gostei da partida do Pellegrini, viu? Vamos ficar de olho nesse cara aí, que ele, pra mim, promete bons jogos com a seleção italiana. Scamacca é a volta daquele grande centroavante, né? Italiano. Tivemos isso com o Immobile na última Eurocopa. Vamos ver se o Scamacca vai conseguir repetir esse feito. Mas no mais é isso. Espanha e Itália lideram o grupo B agora. Croácia e Albânia vão ter que se recuperar e se enfrentam na próxima partida. Vai ser interessante esse jogo. Acho que a Croácia provavelmente deve sair com a vitória, infelizmente. A Albânia se mostrou bem desorganizada. É claro que o estilo da Itália e da Croácia são diferentes, mas prevejo uma vitória da Croácia. Jogo Espanha e Itália vai ser um jogaço também. Fiquem de olho. Grupo C. Tivemos o grupo C, Eslovênia e Dinamarca, no jogo das 1h no dia de domingo. É um jogo interessante da Eslovênia. Esperava a Dinamarca tomando mais conta do jogo. Assim, a Dinamarca ficou mais com a posse. A Eslovênia prometeu transições muito rápidas, entregou isso, tanto na forma no contra-ataque, mas também em bolas longas. E isso foi um diferencial para a Eslovênia, porque o Sesko, que é o principal jogador da equipe na linha, né, tirando o Oblak, deu bastante trabalho para a defesa do Dinamarca. Por mais que eram 3 zagueiros, Christensen, o Vestergaard e o... esqueci agora o outro. Mas o Sesko conseguiu dar esse trabalho para esses jogadores, deu uma baita dor de cabeça. Fez uma bela partida do atacante esloveno, olho nele, que promete nesse grupo também. Dinamarca eu achei que, igual eu falei, que teria mais controle muito por conta do seu meio de campo. É claro que saiu de uma jogada muito bem trabalhada pelo meio de campo, finalizando com um gol do Eriksen, que jogou um absurdo, jogou muita bola, criou muitas chances de gol para a Dinamarca, mas foi um jogo de trocação franca, tá? Gostei da postura da Eslovênia no jogo de hoje. Gostei mesmo. Vamos ver como ele vai se sair enfrentando tanto a Sérvia quanto a Inglaterra, porque agora a briga ficou boa com esse empate Eslovênia e Dinamarca pela segunda colocação, porque provavelmente a Inglaterra vai ser campeã desse grupo. A Inglaterra ganhou da Sérvia, outro time chato. Não consegui ver esse jogo por conta da transmissão da Eurocopa, mas foi um jogo que parece ter sido interessante. A Sérvia parece que deu trabalho para a Inglaterra, pelo que eu estava vendo nos comentários, mas a Inglaterra conseguiu ganhar gol do Bellingham para tirar aquela pressão do time inglês. E também tivemos a abertura do grupo D, que foi Holanda e Polônia. Holanda ganhou de virada da seleção polonesa. Polônia também fez uma partida interessante, abriu o placar logo no início com o Buxa, e a Holanda foi atrás e virou o placar. Gerou muito ataque à seleção. E a seleção holandesa conseguiu dominar o meio de campo,
Destaque para o... Queria fazer destaque para o Schouten, não tinha visto esse jogador jogar ainda. Não, nem sabia dele ainda, para ser bem sincero. Ele joga pelo PSV da Holanda. Bom jogador, fez uma partidaça hoje. E conseguiu controlar o jogo através disso aí. Citei o Ake um pouquinho atrás, fez uma bela partida o lateral aqui. Para mim, talvez tenha sido até o melhor jogador do jogo, o Nathan aqui. De lateral dessa vez, não como um zagueiro, como a gente já deu uma acostumada. Mas fez uma belíssima partida, jogou muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Conseguiu dar uma assistência para o Gakpo, que também fez uma outra boa partida também o Gakpo. Foi interessante a maneira como ele jogou, um pouco com um ponta realmente, do que ele não está acostumado no Liverpool, porque ele joga mais centralizado, muitas vezes saindo da ponta, vindo para a central, mas foi um jogo interessante também do Gakpo. O Xavi Simons esperava mais, fez uma partida ok, um pouco sumido, mas eu esperava mais do Xavi Simons. Vamos ver se a seleção da Holanda é uma seleção interessante. A seleção da Polônia também fez uma partida, eu acho que talvez não tão boa, mas eu acho que para o padrão de classificar em um terceiro melhor colocado, talvez a Polônia consiga, justamente porque vai enfrentar a seleção da Áustria e a seleção da França. Eu não sei se a Polônia vai conseguir classificar nesse segundo colocado, então talvez um terceiro lugar seja interessante, um melhor terceiro. Talvez consiga arrancar um empate com a seleção da França, difícil, muito difícil, mas nunca se sabe. A Eurocopa, estamos falando de uma seleção que é organizada, que já vem de um trabalho de bom tempo, que é a seleção polonesa, e eu acho que tem total capacidade para ganhar da seleção da Áustria. Então, assim, uma soma de pontos, uma consequência de resultados, eu acho que talvez consiga um terceiro colocado ali. Mas é isso. Holanda larga na frente e amanhã temos Áustria e França para ver como vai ser se sair a seleção francesa na estreia. Por enquanto, todas as seleções favoritas ganharam. Talvez a Croácia, não sei se, a Croácia não é um pouco favorita, mas a seleção que já está despontando conseguiu perder. Mas a Inglaterra ganhou, a Itália ganhou, a Espanha ganhou. Não esperava esse resultado da Espanha, igual comentamos. E a Alemanha ganhou. Vamos ver, amanhã temos França, às 4 horas. Temos Bélgica também amanhã. Vai ser um jogo interessante esses jogos aí. Amanhã provavelmente devo voltar com o Eurovlog, mas é isso, galera. Um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Valeu? Tamo junto. Um vídeo um pouco mais rápido hoje, porque foi bem conturbado esse final de semana. Não consegui ver 2 jogos por questões de transmissão, né? Essa questão, um jogo é na Casa TV, outro jogo é no Sport TV, outro jogo é no Globoplay. Então acabou que eu não consegui ver 2 jogos. Mas é isso, vamos tentando trazer o melhor conteúdo para vocês. Valeu? Tamo junto.